Olá, seja bem-vindo. É uma alegria ter você aqui para mais uma aula da nossa Escola Bíblica Dominical. Antes de começarmos, aproveite para se inscrever no canal, ativar o sininho das notificações e deixar o seu comentário. Seu apoio é essencial para que possamos alcançar mais vidas e espalhar a palavra de Deus. Hoje, vamos estudar a 13ª lição do primeiro trimestre de 2025, que tem como tema Perseverando na fé em Cristo. O texto áureo da nossa lição está na segunda epístola de Pedro, capítulo 1 e versículo 19, que diz: E temos muito firme a palavra dos profetas, a qual bem fazeis em estar atentos, como a uma luz que alumia em lugar escuro, até que o dia esclareça e a estrela da alva apareça em vosso coração. A verdade prática nos ensina que a Bíblia Sagrada é o único instrumento moral e espiritual estabelecido por Deus para aferir a nossa conduta diante do Criador, da sociedade, da pátria e da família. Nesta aula, vamos focar em 3 objetivos principais. Primeiro, mostrar que diante das heresias é preciso ter perseverança. Segundo, enfatizar a necessidade de sempre aprender com a palavra de Deus. E por fim, considerar as Escrituras como o fundamento da vida cristã. Vamos então iniciar a introdução da nossa lição. No cenário das religiões mundiais e dos movimentos dissidentes, encontramos uma grande variedade de escritos sagrados. No cristianismo, a única fonte de autoridade é a Bíblia Sagrada, que é a palavra de Deus. Sua autoridade é divina e infalível, o que a torna única e superior a qualquer outro escrito religioso. Enquanto outras religiões possuem textos sagrados, nenhum deles tem a origem divina ou a infalibilidade que encontramos nas Escrituras. Infelizmente, há quem tente colocar ensinamentos humanos ou tradições acima da Bíblia, mas isso é um erro grave, pois a palavra de Deus é a única autoridade verdadeira. Devemos, portanto, reconhecer que a Bíblia é a nossa única regra de fé e prática, sendo incontestável e imutável. Vamos abordar então o primeiro ponto. Diante das heresias, é preciso perseverança. A Escritura nos alerta sobre os perigos que surgem quando falsos ensinos tentam desviar o povo de Deus. Vamos entender mais sobre isso no primeiro tópico: os falsos mestres. Paulo, nas suas epístolas a Timóteo, que são chamadas de epístolas pastorais, faz uma defesa firme da verdade. Ele combate as heresias que estavam surgindo naquele tempo, como as fábulas e as genealogias intermináveis. Esse tipo de ensino não tinha base na palavra de Deus e desviava as pessoas. Mais especificamente, Paulo fala de uma falsa ciência, que na verdade é uma referência ao pensamento gnóstico, uma filosofia que se espalhou no século II. Irineu de Leão, um grande teólogo da época, escreveu contra essa heresia em sua obra Contra as Heresias. Além disso, Paulo também se opõe a outro grupo herético muito presente naquele tempo, os falsos mestres judaizantes. Esses ensinadores falavam sobre a lei e a circuncisão como condições para a salvação, algo que Paulo combate com veemência. Ele os chama de falsos doutores da lei e os denuncia como responsáveis por levar as pessoas a desviar-se do Evangelho. Dando continuidade, vamos explorar o segundo tópico, a experiência apostólica, focando na experiência de Paulo, que é essencial para compreendermos o contexto. No versículo 10 de 2 a Timóteo, capítulo 3, Paulo elogia a perseverança de Timóteo. Ele sabia dos desafios que Timóteo enfrentava, principalmente por ter experimentado as perseguições que ocorreram durante a sua primeira viagem missionária. Essas perseguições não eram apenas obstáculos externos, mas também uma forma de refinamento espiritual que mostrava a força e a fé do cristão em tempos de adversidade. Timóteo
Embora não tenha estado diretamente com Paulo nas primeiras viagens, provavelmente foi testemunha ocular de muitas dessas perseguições. Ele era de Listra, uma cidade onde Paulo foi apedrejado e quase morto. Sua mãe, crente na época, sem dúvida, o educou na fé cristã, e isso lhe deu base para perseverar, mesmo quando o ambiente era hostil. Agora passaremos ao terceiro tópico: entendendo o querer. Em 2 Timóteo 13:12, Paulo usa a palavra querer de forma muito profunda. Todos os que piamente querem viver em Cristo Jesus padecerão perseguições. O que ele está dizendo é que não se trata apenas de um desejo superficial, mas de um propósito firme, de uma resolução de viver para Cristo, independentemente das dificuldades. Quando sofremos pelo Evangelho, não devemos nos entristecer, mas nos alegrar, pois isso é uma evidência de que pertencemos a Cristo. O apóstolo Pedro nos ensina essa verdade em sua primeira carta, no capítulo 4 e versículo 14, ao dizer: Se pelo nome de Cristo sois vituperados, bem-aventurados sois, porque sobre vós repousa o Espírito da glória e de Deus. O verdadeiro cristão, então, não só espera, mas decide viver de maneira comprometida com o Evangelho, ciente de que as dificuldades virão, mas com a certeza de que a glória de Deus está conosco. Vamos então ao terceiro tópico: características dos enganadores. Por fim, Paulo fala sobre os enganadores ou impostores. No versículo 13, o termo original, guis, usado aqui, não é comum na Bíblia. Ele descreve pessoas que são embusteiras, impostoras, feiticeiras, charlatãs. Esses enganadores não vêm com uma verdade. Eles se apresentam como mestres, mas na realidade são mentirosos. Paulo está se referindo a esses ensinadores que espalham falsos ensinos no meio da comunidade cristã. Eles não têm um futuro promissor, como vemos em 2 de Pedro, capítulo 2 e versículos 1 a 3. Por isso, devemos estar atentos, sempre medindo tudo pela palavra de Deus, para não sermos enganados. Portanto, o que podemos aprender com tudo isso é que, diante das heresias, precisamos ter perseverança. Como Timóteo, devemos nos manter firmes na fé, conhecendo a verdade, entendendo que a vida cristã é um chamado para resistir às adversidades e aos falsos ensinos. Precisamos, como Paulo nos ensina, lutar pela verdade e não desanimar, pois aquele que começou a boa obra em nós é fiel para completá-la. Agora, vamos entrar no segundo ponto da lição: aprendendo, sendo inteirado e sabendo. Este ponto nos mostra como Timóteo foi preparado para a obra que Deus lhe confiou. O versículo 14 do capítulo 3 da segunda carta de Paulo a Timóteo nos diz: Você sabe de quem o tens aprendido. Isso nos leva a refletir sobre a origem do aprendizado de Timóteo. Primeiro, o apóstolo Paulo nos lembra de quem Timóteo aprendeu as sagradas letras, ou seja, as escrituras sagradas. Ele estava aprendendo a palavra de Deus desde a infância, como diz o versículo 15. E quem foi que ensinou Timóteo? O versículo 14 diz: de quem? E isso está no plural, no grego, ou seja, dos quais. Então Paulo está se referindo a várias pessoas, não apenas uma. Isso nos leva a entender que Timóteo foi ensinado tanto por sua mãe, Eunice, e sua avó Loide, quanto pelo próprio apóstolo Paulo. Agora, o que é interessante aqui é que Paulo, em 2 a Timóteo, capítulo 1 e versículo 5, destaca a fé genuína de sua mãe e de sua avó. Ambas desempenharam um papel fundamental na formação espiritual de Timóteo. Desde cedo, Timóteo foi ensinado nas Sagradas Escrituras, o que é um exemplo claro para nós sobre a importância da educação cristã desde a infância. Agora, a exortação de Paulo para Timóteo é clara. Ele precisa permanecer firme no que aprendeu e no que acredita. Por quê?
porque ele sabe de quem aprendeu. E mais importante ainda, ele aprendeu as sagradas letras, as Escrituras. A confiança no ensino que ele recebeu vem da certeza de que as Escrituras são a base sólida sobre a qual sua fé está construída. No versículo 15, Paulo nos ensina que a educação no caminho do Senhor deve começar em casa, desde a infância. A instrução de Eunice e Lloyd foi crucial para que Timóteo tivesse um bom fundamento espiritual. Isso nos traz uma lição fundamental sobre o papel da família na formação espiritual das crianças. O lar é o primeiro lugar de ensino da palavra de Deus. A Bíblia nos ensina em Deuteronômio capítulo 6 e versículos 6 ao 9 e Provérbios 22 e 6, que a educação cristã deve começar em casa e deve ser parte da rotina diária. Agora, passaremos ao terceiro tópico. A Bíblia é divinamente inspirada. Agora vamos falar um pouco mais sobre o caráter da Bíblia. No versículo 16, Paulo afirma: toda a Escritura é inspirada por Deus. A palavra grega para inspirada por Deus é theopneustos, que vem de theos, Deus, e pneu, respirar ou soprar. Isso significa que as Escrituras é literalmente soprada por Deus. Ela não é um produto humano, mas tem a origem divina, sendo Deus mesmo quem a inspirou. A Bíblia, como Paulo nos ensina, é única. Não há outra literatura no mundo que possua essa autoridade. Nenhum outro livro pode levar uma pessoa para a salvação em Cristo Jesus. Além disso, a Bíblia é útil para ensinar, corrigir, repreender e instruir em justiça. Ela é uma fonte de sabedoria eterna que nos guia para uma vida conforme o coração de Deus. Pedro também reforça que as Escrituras não são apenas palavras escritas, mas foram transmitidas por homens santos de Deus, que falaram inspirados pelo Espírito Santo. Esse é um ponto vital para entendermos a Bíblia. Ela foi escrita por homens, mas sob a inspiração do Espírito Santo, garantindo que o que está nela é a verdadeira palavra de Deus. Então, o que podemos aprender com tudo isso? Em primeiro lugar, a importância de permanecer firme nas Escrituras, como Timóteo fez, porque sabemos de quem aprendemos. As Escrituras são a fonte de nossa fé e prática. Em segundo lugar, a necessidade de instrução cristã no lar, desde a infância. O ensino que recebemos em casa tem um impacto duradouro em nossa vida. E por último, a certeza de que a Bíblia é a palavra de Deus, inspirada por Ele, e que ela é suficiente para nos ensinar, corrigir e guiar para a salvação. Como líderes, professores, pais e membros da Igreja, temos a responsabilidade de garantir que as próximas gerações sejam bem instruídas na palavra de Deus. O ensino cristão começa em casa, mas a Igreja tem um papel fundamental de apoio. Que possamos, assim como Timóteo, permanecer firmes nas sagradas letras, sabendo que nelas está a sabedoria que nos conduz à salvação. Agora vamos avançar para o terceiro ponto da nossa lição, tendo as Escrituras como o fundamento. Aqui, nos ensina que, como cristãos, nossa vida, nossa fé e nossa prática devem ser baseadas nas Escrituras sagradas. Em primeiro lugar, Paulo nos fala da autoridade apostólica. A Igreja deve se submeter à autoridade dos apóstolos do Novo Testamento. E por que isso é importante? Porque, como vemos em passagens como 1 Timóteo 5:18, Mateus 10:10, Lucas 10:7 e também em 2 de Pedro, capítulo 3, versículos 15 e 16, os evangelhos e as epístolas de Paulo foram colocados no mesmo nível das Escrituras do Antigo Testamento. Isso nos mostra que a autoridade dos apóstolos, que transmitiram a palavra de Deus, é tão válida e importante quanto a dos profetas do Antigo Testamento. Isso nos ensina que, para nós, tanto o Antigo Testamento
quanto o Novo Testamento possuem o mesmo grau de inspiração e autoridade. Portanto, devemos dar a mesma atenção e credibilidade às palavras dos profetas e aos ensinamentos dos apóstolos. A Bíblia, como um todo, é a inerrante palavra de Deus, seja no Antigo ou no Novo Testamento. Em segundo lugar, é fundamental entender a abrangência das Escrituras. Como mencionei antes, o termo Escritura é usado no Novo Testamento principalmente para se referir ao Antigo Testamento. Mas em contextos como 2 de Pedro, capítulo 3 e versículo 2, vemos que as Escrituras incluem tanto os escritos dos profetas do Antigo Testamento quanto os dos apóstolos do Novo Testamento. Quando Paulo diz, em 2 Timóteo 3:16, que toda a Escritura é inspirada por Deus, ele está se referindo a todos os 66 livros da Bíblia. A intenção do Espírito Santo era garantir que reconhecêssemos todos esses livros como Escritura divina e inspirada. Isso nos leva ao entendimento mais profundo de que a Bíblia, como um todo, é revelação de Deus para nós. Não devemos dividir as Escrituras dizendo que o Antigo Testamento não é tão relevante quanto o Novo. A totalidade da Bíblia é a palavra de Deus e é útil para nossa edificação espiritual. Agora, vamos passar ao terceiro tópico, o Manual de Deus. Aqui, Paulo fala sobre a utilidade das Escrituras. Ele diz que ela é proveitosa para ensinar, para redarguir, para corrigir, para instruir em justiça. Portanto, as Escrituras não é apenas um livro de história ou literatura, mas um manual divino, um guia para a vida cristã. Elas nos ensinam a verdade de Deus, nos corrigem quando erramos, nos redarguem quando precisamos ser confrontados e nos instruem em justiça para que vivamos de acordo com a vontade de Deus. E o interessante é que as Escrituras é útil para toda boa obra, não apenas para os líderes ou obreiros da igreja, mas para qualquer pessoa que busque viver segundo a vontade de Deus. A palavra de Deus nos capacita, nos dá direção e sabedoria para viver de maneira justa e conforme a vontade de Deus. Sem as Escrituras, estaríamos à deriva no mundo, sem direção, sem luz. Como o salmista diz, no Salmo de número 119 e verso 105, lâmpada para os meus pés é a tua palavra e luz para o meu caminho. Portanto, queridos irmãos, a Bíblia deve ser o nosso fundamento. Devemos submeter nossa vida à sua autoridade, reconhecendo que tanto o Antigo quanto o Novo Testamento são inspirados por Deus e têm a mesma autoridade em nossa vida. Que possamos, assim, construir nossa fé e prática sobre o firme fundamento da Palavra de Deus. Chegamos, então, à conclusão da nossa lição. A Bíblia é um guia seguro para toda a humanidade e não somente para a Igreja. Ela é a única revelação de Deus escrita para o ser humano e a fonte de autoridade espiritual para aferir a nossa conduta diante de Deus, da sociedade e da família. Trata-se de uma orientação segura para a vida humana, a nação de Israel e a Igreja, bem como as exortações para o mundo, incluindo o aspecto político, social e religioso das nações. Portanto, devemos entender que a Bíblia não é apenas um livro de ensino religioso, mas a palavra viva de Deus, que orienta todas as áreas da nossa vida. Ela tem o poder de nos transformar, nos corrigir e nos instruir em justiça. Ao permanecermos firmes nas Escrituras, como Timóteo foi exortado, encontraremos o propósito para nossa vida e a força necessária para enfrentar os desafios do mundo. Que possamos, portanto, buscar na Bíblia a sabedoria, a direção e o poder que precisamos para viver de acordo com a vontade de Deus em todos os aspectos da nossa existência. Que Deus abençoe sua vida. Se esta aula foi edificante, inscreva-se no canal, compartilhe com seus amigos e deixe seu comentário.
Seu apoio é fundamental para seguirmos com este projeto. Até a próxima aula!